A Taça de Portugal é considerada a prova rainha do futebol português. Nesta competição, equipas desde a Primeira Liga até ao Campeonato de Portugal, competem na esperança de poder levantar a taça no final da competição. Certas equipas bem conhecidas, conseguem destacar-se, e como seria de esperar, o Benfica, o Porto e o Sporting são os maiores campeões da competição, e já somam muitos títulos da Taça de Portugal. No entanto, houve algumas edições onde o vencedor pode não ter sido uma equipa favorita a ganhar. Algumas equipas que conseguiram ultrapassar todas as eliminatórias, e deixar os três grandes de fora da luta pelo título. E é sobre este tema que irei falar neste vídeo. Os 5 vencedores mais inesperados da Taça de Portugal. Um pequeno detalhe antes de começar o vídeo, é que embora estas 5 equipas tenham ganho a Taça de Portugal, todas elas competiam na Primeira Liga na época em que ganharam a taça. Sem mais demoras, vamos começar. Número 5, Desportivo das Aves, 2017-2018. Esta época não podia ter começado, e acabado de melhor forma para o Aves, que para além de ter subido à Primeira Liga na época anterior, também acabou por ser o campeão da Taça de Portugal. Começando pela terceira eliminatória, o Aves apanhou o Vila Real pela frente, e foi o próprio Vila Real que tratou de qualificar o Aves para a quarta ronda, tendo marcado um autogol. Durante o seu caminho, enfrentou equipas como a União de Leiria e a União da Madeira, e ganhou facilmente, mas foi nos quartos de final que o Aves apanhou a sua primeira prova de fogo. O seu adversário foi o Rio Ave, que se tornou uma grande ameaça na taça. Os vila-condenses passaram pelo Braga e pelo Benfica, e conseguiram avançar em frente. Dessa forma, o Rio Ave era o favorito a passar às meias finais, e o jogo foi bem disputado. Ficou 4-4 após os 120 minutos, e tudo se resolveu nas grandes penalidades, onde o Rio Ave falhou um dos penaltis, e acabou eliminado pelo Aves. Que grande jogaço que aquilo deve ter sido! Entrando assim nas semifinais, o Aves apanhou como adversário, o pequeno Caldas, que competia no Campeonato de Portugal. Não foi dificuldade nenhuma para o Aves passar, ficando 3-1 no agregado, e assim o Aves chegou à grande final da taça, onde apanhou o Sporting pela frente. No entanto, a equipa treinada por Jorge Jesus acabou mal na foto, e o Aves ganhou por 2-1. Esta foi a época mais recente onde uma destas surpresas aconteceu. Número 4, Leixões, 1960-1961. Vamos agora falar daquela que foi a primeira época com um campeão inesperado, neste caso, o Leixões. O seu caminho até às semifinais não foi muito difícil, tendo vencido a Alhandra, o Caldas, o Vitória Sport Clube e a União da Madeira. Já nas semifinais, apanhou o Belenenses, e do outro lado da tabela, lutavam o Sporting e o Porto, pelo lugar na final. Bom, a final teve o Porto como adversário do Leixões, e o verdadeiro portista nesta final, acabou por ser o que ninguém esperava que ganhasse. O Leixões ganhou 2-0 e sagrou-se campeão da sua única Taça de Portugal. Número 3, Académica de Coimbra, 2011-2012. Muitos poderão achar esta escolha muito estranha, visto que a Académica já ganhou 2 Taças de Portugal. A primeira foi logo na primeira época, em 1939, mas a segunda, ganha em 2012, foi muito mais surpreendente, especialmente numa altura em que a Académica era só mais um clube que lutava pela permanência na Liga. A sua primeira vítima foi o Oriental de Lisboa, que bem tentou, mas acabou por perder por 1-0. No sorteio da quarta ronda, a Académica enfrentou uma grande prova de fogo, ao ter apanhado o Porto. Um Porto que, para além de ser o detentor da Taça de Portugal, também tinha ganho quase tudo na época anterior. Foi campeão da Liga Portuguesa, da Supertaça, e também da Liga Europa. Era impossível ter uma tarefa mais difícil. Mas esta ronda acabou por revelar uma surpresa enorme, pois a Académica destruiu completamente os Dragões. Ganharam não por 1, nem por 2, mas por 3-0. Aposto que essa vocês não esperavam. E se já não bastava esse tombo gigante, a Académica continuou o seu percurso, derrotando o Leixões, o Desportivo das Aves, e a Oliveirense, e na grande final, apanhou o Sporting. E quem deita um grande abaixo, também consegue deitar mais um. A Académica venceu o Sporting por 1-0 e foi sem dúvida, uma campanha mítica de um clube que na altura, já não era nenhuma ameaça na Liga Portuguesa. Número 2, Beira-Mar, 1998-1999. No fim do século XX, o Beira-Mar passou por uma descida ao segundo escalão do campeonato português. Mas apesar da má época na Liga, o Beira-Mar fez um feito, que mais ninguém fez até agora. Ganhou a taça e foi rebaixado no mesmo ano. Teve pela frente o Futebol e Benfica, o Portimonense, a União de Leiria, e o Moreirense, e conseguiu passar por eles todos.
Mas a maior surpresa chegou quando alcançou as semifinais. Aliás, isto foi uma surpresa para todos os 4 clubes que restavam, pois para além do Beira-Mar, às semifinais chegaram também o Vitória Futebol Clube, o Campo Maiorense e o Esposende, da segunda Liga. E muitos de vocês devem estar a pensar, onde é que estão os 3 grandes? Para responder a essa pergunta, teríamos de voltar às quarta e quinta eliminatórias, onde o Porto foi eliminado pelo Torreense, o Sporting não passou do Gil Vicente, e o Benfica caiu para o Vitória FC. Nenhum dos 3 clubes chegou sequer aos oitavos de final da Taça de Portugal. Mas pronto, na final tivemos o encontro entre o Beira-Mar e o Campo Maiorense, e sinceramente, qualquer um destes clubes seria um vencedor inesperado, mas a vitória acabou por ser do Beira-Mar. E embora tenha sido rebaixado, ao menos levou a Taça de Portugal. E se serve de consolo, na época seguinte, o Beira-Mar voltou a subir à Primeira Liga. Número 1, Estrela da Amadora, 1989-1990. Para terminar esta série de vencedores inesperados, temos a Estrela da Amadora, que foi campeã da Taça de Portugal, numa época onde, outra vez, os 3 grandes deram flop muito grande. Nenhum dos clubes conseguiu atingir os quartos de final, desta vez tendo o Porto sido eliminado pelo Tirsense, o Sporting pelo Marítimo, e o Benfica pelo Vitória Futebol Clube, outra vez. A época da Amadora começou nos 32avos, onde goleou o Estoril Praia por 6-2. Nos 16avos, derrotou o Braga nas grandes penalidades, após 2 jogos que deram empate. Nos oitavos de final, a vítima foi o Futebol Clube do Marco, que perdeu por 1-0. Entretanto, nos quartos de final e nas semifinais, a Estrela tentou ser travada pelo Tirsense e pelo Vitória Sport Clube, mas não deu em nada. A Estrela da Amadora ganhou os 2 confrontos, e seguiu para a grande final, onde apanhou o Farense, que competia na segunda Liga. Mais uma vez, uma final onde cada lado iria dar um vencedor inesperado. O jogo acabou com um empate a 1 e na semana seguinte, foi organizado um jogo de desempate, e neste sim, a Estrela da Amadora conseguiu ganhar, e assim se sagrou campeã da Taça de Portugal. E pronto pessoal, estes foram os 5 clubes que ganharam a prova Rainha de Portugal, da forma mais inesperada. Ainda bem que esta competição existe, pois aqui já dá para encontrar estas pedras preciosas a serem campeãs, e por hoje é tudo. Espero que tenham gostado do vídeo, e se quiserem ver mais conteúdo do futebol português, deixem o like, e subscrevam. Despeço-me por aqui, eu sou o Shields United, e vejo-vos na próxima.